Nos recolhamos em oração, rezemos por um instante pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, terminamos os festejos solenes da Páscoa, domingo passado, e retomamos hoje, ao longo do ano, a leitura do Evangelho de Mateus, a cada domingo, um pequeno trecho do Evangelho. Lá no começo do ano, nós já tínhamos lido 8 capítulos de Mateus. O início da vida pública de Jesus, o início da pregação que ele realizava, depois de pregar, realizava os prodígios, milagres, os sinais, e também chamava os discípulos para comporem o grupo daqueles que o seguiam. Hoje nós retomamos a leitura do Evangelho de Mateus, no seu folheto aí, número 10, tome lá. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Apresenta exatamente Jesus em plena atividade. A centralidade da atividade de Jesus é anunciar que o reino de Deus chegou, está perto de nós. Anunciar e apresentar para nós as condições que nós precisamos acolher, permitir que Ele nos conduza a entrar na realidade do reino. O reino está perto, mas existem muitos obstáculos em nossa vida que nos impedem de participar da vida plena em Deus. E Jesus é aquele que passa pelo meio de nós, dando-nos a graça, o auxílio necessário para que a nossa vida seja impregnada da realidade de Deus, o reino de Deus. Hoje, concretamente, Jesus mostra isso na forma mais comum de ver a gente, de falar com a gente e principalmente de entrar na vida e na casa da gente. Vamos lá? Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Leiam. Sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Eu gosto sempre de recordar na pregação e na técnica de interpretação dos textos que a gente vá ao recurso básico da aulinha de redação. Olhar os personagens, olhar as ações, os verbos, as atitudes, as palavras-chave, porque é esse movimento dos personagens, as suas ações, que dão para a gente a possibilidade de entrar no movimento do texto. Jesus, partindo dali, ele é alguém que tem um modo de viver a fé e a prática da religião dinâmica. Não é alguém aprisionado numa forma e numa repetição de coisas. Ele parte, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Viu, chamou. Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Toda a teologia da igreja diz respeito ao seguimento de Jesus. Na verdade, a Bíblia não fala de outro tema senão esse. Como seguir a vontade e o plano de Deus? Como seguir? Como abrir-se a esta vontade de Deus em nossa vida e como seguir nesse plano de Deus? Concretamente, como experimentar em nossa vida essa linguagem mais afetiva, mais próxima,
ela se tornou muito distante do nosso ambiente religioso. A gente dificilmente escuta falar que Jesus viu o homem, chamou, segue-me, ele se levantou e seguiu. A gente quase não usa o exercício de pensar e rezar, visualizando hoje, nas condições da sua vida, Jesus te vendo, se aproximando de você, nas suas atividades, nos seus trabalhos. Mateus era um cobrador de impostos. Jesus vendo você sentado no seu trabalho, aproximando-se de você, ele que te vê, te chama, segue-me, e você deixa o que está fazendo e segue-o. Experimentar a graça de ser visto por Jesus, de ser chamado por Jesus, e estabelecer um critério hierárquico de escolhas entre o que eu estou fazendo agora e obedecer esse chamado, não tenho dúvida, eu vou segui-lo. A questão fundamental é: Jesus, ao te chamar, ele te chama para onde? Ele te conduz para que realidade? Que movimento Jesus convida você a fazer? Na maioria das vezes a gente imagina que Jesus chamando a gente é saindo de casa para ir ser missionário no mundo, em alguma atividade no mundo, em alguma obra de caridade no mundo. A gente quase nunca pensa Jesus chamando a gente e fazendo o movimento que ele faz nesse texto. E é uma pena, porque se nós experimentássemos, como Mateus, que ser chamado por Jesus e seguir Jesus supõe exatamente ir parar onde a gente mais precisa. Vamos lá? Ele se levantou e seguiu Jesus. Versículo 10. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus. Leiam. Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Que coisa mais estranha. Jesus tira você do seu serviço, chama você para segui-lo e vai para onde? Na sua casa. Onde na sua casa? Na mesa. À mesa. Olha o movimento. Da mesa de cobrador de impostos, um fiel servidor do Império Romano. Da mesa do dinheiro, que representa a dominação do Império Romano sobre o território do povo da Palestina. O Império Romano tinha uma estratégia, uma das características que fez o Império Romano ter, inclusive, o maior sucesso que teve. Porque outros impérios, como o Império Helênico, grego, tinham uma técnica de invadir um território, e a primeira coisa que fazia era desmantelar a estrutura religiosa. O Império Romano invadia um país, uma região, dizia: olha, vocês obedecendo a gente política e economicamente, religião vocês tocam do jeito que vocês quiserem, isso não é problema para nós. Isso fazia o Império Romano gozar de uma espécie de pacto entre, sempre, onde o Império Romano entrava, uma aliança entre as lideranças religiosas e o Império. Aqui que está o nó do negócio. Porque vou usar uma expressão quase, senão grosseira, deixa a indústria religiosa manter-se como está, desde que a religião não se meta naquilo que o império provoca: explorar, manipular, escravizar o povo e o território. O Império Romano construiu potências gigantescas através de impostos e de mão de obra escrava. Aí Jesus chama um trabalhador do império, ele que é judeu, e os judeus odiavam no Evangelho de Mateus os representantes do Império Romano, especialmente
como um cobrador de impostos ou agente do exército, era chamado de porcos e de cães, que os judeus não aproximam-se de cães e não comem nem carne de porcos. Tamanha ofensa. Jesus vai para a casa de Mateus, e na casa de Mateus ele encontra o lugar, a mesa da casa de Mateus, e tem consequências. Se você deixar Jesus te chamar e você segui-lo, e ele for para a sua casa, pode ser que à mesa da sua casa vai voltar a sentar com você algumas pessoas que você não senta mais com elas, que você não considera gente boa. Aqui valeria um tempo para fazer uma boa reflexão da antropologia das culturas e povos acerca da refeição, da mesa e do modo da convivialidade ao redor da refeição, da comida, concretamente nesse caso a mesa. De sentado à mesa de cobrador de impostos, a sentado à mesa na casa de Mateus. A expressão seria: Jesus virou a mesa. Depois, mais tarde, Jesus vai entrar também no templo de Jerusalém e vai virar a mesa dos cambistas. Jesus tem um problema carinhoso com mesa. A última refeição dele com os discípulos, a última ceia, que vai personificar definitivamente para sempre a presença dele no meio de nós, foi ao redor de uma mesa. A mesa é o lugar por excelência em que Jesus, entrando neste mundo, viu, na intimidade dele com o Pai e com o Espírito Santo, Jesus viu aquilo que com o Pai e o Espírito Santo eu tenho a plena comunhão lá no céu. Aqui na terra, o melhor lugar para viver essa comunhão é ao redor da mesa na casa da gente. Pronto. Mas isso não é tão simples. Tem quem não gosta disso, e às vezes nós mesmos. São chamados de: Jesus vem, vieram cobradores de impostos e pecadores. Vieram muitos e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. A igreja que segue Jesus é a igreja que tem que suportar o desafio de aprender a sentar-se com pecadores. Ou ela não será a igreja de Jesus. A igreja que só rotula, a igreja que só discrimina, a igreja que só incita preconceito, quem é digno, quem não é digno, essa igreja não é a de Jesus. A igreja de Jesus é a igreja que segue Jesus, senta-se à mesa com Jesus e tem que engolir o fato não só de sentar com os pecadores, porque sentando-se com os pecadores, confessamos nós também pecadores, não é? Assumimos publicamente a mesma condição do necessitado. Então, preste atenção no que eu vou falar agora. Mateus perdeu as duas mesas. Ele presidia a mesa da coletoria de impostos e na casa dele, ele perdeu a presidência da mesa na própria casa dele. Perdeu o lugar. Agora é de Jesus aqui. Se você arriscar aceitar Jesus, seguir Jesus e aceitar Jesus entrar na sua casa e sentar-se à sua mesa, pode ser que você perca o seu lugar. E aqui, quando a gente senta à mesa, o que é que muda? O ponto de vista de onde olhamos as coisas, de onde enxergamos as coisas. Mexer na visão da gente é uma linguagem muito comum no mundo empresarial. Ter visão, não é? Abrir a visão. O empreendedorismo trabalha muito com essa linguagem. Um visionário tem que ter visão. Jesus, ao entrar em nossa casa, a primeira coisa que ele vai fazer é uma limpeza em nossa visão. Como enxergamos
Não o mundo, não os negócios, não o dinheiro, mas como enxergamos uns aos outros sentados no mesmo nível, respirando à mesma altura. Repito, mas tem quem não quer essa dinâmica, porque tem outra mesa. Vamos lá? Versículo 11. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, bradem: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Os fariseus, segundo os estudiosos, era um grupo formado de homens piedosos da religião judaica, que sabiam a Bíblia de cor e gostavam de ensinar a palavra. Profissionalmente era formado o grupo predominantemente por ricos comerciantes de Jerusalém. Então, a mesa deles era a mesa do comércio. Você entende o porquê não gostar de cobrador de impostos de imediato, não é? Então, comerciante com cobrador de impostos não combina. Primeiro, mas eles têm uma outra categoria, cobradores de impostos e pecadores, que era aquela gente considerada sem distinção religiosa, cultural, na tradição e no modo judaico de ver o mundo. O fariseu movia a vida dele da mesa da banca da sua loja para a mesa do altar dos sacrifícios em Jerusalém. Ele era o fiel ensinador de que o que conta na palavra de Deus é você observar os ritos. Todos os sábados você ir a Jerusalém, comprar o cabrito, o carneiro, o novilho, a farinha, o azeite e dar o dízimo e a oferta conforme a norma da semana. O fariseu, ele tinha da mesa do balcão e a mesa do altar do sacrifício em Jerusalém. 4 mesas. De Mateus, a mesa da sua casa, a mesa do trabalho do fariseu e a mesa do altar do sacrifício em Jerusalém. Pronto. Nós precisamos olhar essas mesas todas a partir de uma quinta mesa, a mesa da Eucaristia. É ela que vai curar as feridas de todas as outras mesas. E a mesa da Eucaristia só vai curar as feridas da mesa da nossa casa, da mesa da justiça social, que representa a do fariseu, da mesa da economia, que representa o trabalho do fariseu, o cobrador de impostos e o fariseu. Todas as mesas serão curadas a partir da mesa da Eucaristia, o critério da mesa da Eucaristia. O Papa Francisco lançou um projeto impressionante, impactante, que tem mexido muito com o mundo. Ele fala que nós precisamos pensar a economia de Francisco e Clara, olhar para o modo de São Francisco de Assis e Santa Clara viver e pensar como seria a economia do mundo se a gente vivesse o modelo de espiritualidade mística cristã como São Francisco e Santa Clara. É uma cura de mesa que o Papa tem. Os fariseus, eles mantêm-se à distância, e aqui tem um olhar. Eles vêm e começam a fazer um juízo de valor, e botar rótulo, e catalogar o que senta junto com Jesus. É um mestre que não deve merecer crédito, porque ele senta com cobradores de impostos e com pecadores. Por quê? Os pecadores aqui no genérico representam, repito, toda sorte de gente que não vivia o modo judeu religioso de reproduzir a fé. Quando Jesus escuta isso, eles não estavam falando com Jesus, mas Jesus que vê e chama é também o Jesus que escuta. E escuta também nossas murmurações, nossas reclamações, nossas resmungadas ao redor da mesa. Jesus escuta e faz uma intervenção extraordinária. Vamos lá? Versículo 12. Jesus ouviu a pergunta e respondeu, bradem: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim
os doentes. Pronto, primeira coisa, Jesus diz para os fariseus: olha, é verdade que esses que eu estou sentado aqui são pecadores. Você dá conta de rotulá-los, de falar qual é a doença, porque aqui o conceito de cobrador de impostos e pecadores é um conceito moral, não é um conceito de enfermidade física. Jesus diz que eles precisam, realmente é gente com feridas morais. E Jesus diz que sim, esse povo que senta comigo à mesa tem feridas morais, mas não tem alguém que senta à mesa apenas para apontar e dizer qual é a sua ferida. Ele, além de diagnosticar a ferida, ele se apresenta como médico, como aquele capaz de curar. E aqui muda tudo. Nossa experiência ocidental de mesa está cada vez mais fracassada. Nós permitimos que a mesa do cobrador de impostos e do comércio do fariseu entrasse na igreja e entrasse na nossa casa. Os valores da corrupção do imposto e os valores da ambição do mercado dos fariseus entrou na mesa da igreja, da Eucaristia, e entrou na mesa da nossa casa. Nós perdemos a mística e a transcendência que deve ser o rito nosso de sentar-se à mesa com os nossos, na igreja e em casa. Nós precisaríamos de um aprofundamento espiritual acerca do como recuperar em nós a capacidade de curar a mesa da nossa casa, devolver para a mesa da nossa casa o lugar onde a gente senta à mesma altura, respira o mesmo ar, onde sentados todo mundo serve e todo mundo é servido, traz aquilo de lá para cá, me dá isso, me dá aquilo, me empresta isso, e a gente cuida uns dos outros, e além de ficar olhando e contemplando cada um, e percebendo as feridas de cada um, ao invés de dizer você é um pecador, você é um sujo, no final da refeição o que Jesus fez? Lavou os pés. A mesa da nossa casa, portanto, para ser uma mesa eucarística, ela precisa ser um lugar em que a gente desenvolva a capacidade de olhar profundamente, o mais perto, o mais proximamente uns dos outros, fitar os olhos, talvez até nem tanto lá na hora da mesa, mas depois dizer assim: filha, filho, você não está bem, quer conversar? Pai, mãe, percebi que o seu olhar, à mesa, vamos falar. Esposa, esposo, eu sinto seu modo de olhar, de não fixar na profundidade da gente. Você está ferido, quer conversar? Você imagine se a mesa se tornasse um lugar em que a gente pudesse aproximar-se da comida e do afeto curador. Se nós íamos precisar de tanto remédio para a ansiedade, né? De tanta comida iFood, em que as meninas e meninos, não suportando o ambiente chato das mesas de nossa casa, a conversa lacrada e toda hora cobrada e toda hora reprimida da nossa casa, os meninos e as meninas dizem que não está com fome e daqui um pouco pede o iFood e come no quarto. Uma comida altamente tóxica. Então, a cura passa não só por comprar uma mesa nova, mas por inaugurar uma disposição nova para olhar frente a frente, sentar e ser instrumento de cura para as feridas diagnosticadas ao redor da mesa. Amém? Amém. Tem muita coisa para fazer em nossas mesas?
Irmã, irmão, Jesus não fica apenas rotulando, identificando o problema. Jesus se oferece como médico. Na Eucaristia, Ele mesmo diz: sim, vocês são pecadores, sim, mas para vencer o pecado que habita vocês e que constantemente visita vocês, tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para remir pecado e não para gritar e acusar pecado. Tem diferença? A mesa da nossa casa deveria ser um lugar de remir pecado e não de acusar pecado. Por isso que a gente vai tomando distância e achando normal justificar pela correria, pelas fadigas. Além do mais, a mesa é um lugar formidável para dar a gente senso de civilidade, de polidez, não é? Desculpa a extravagância, até de elegância. Faz bem também, não faz? Postura, elegância, civilidade. A mesa ensina tanto. E que está tão em crise. Está tão deselegante o nosso modo de comer e conviver. Está tão feio. Quantos de nós sentamos à mesa já com o celular aberto e ficamos lá fazendo assim? Deveríamos dizer: não sei qual é a profissão, talvez o seu ofício, a sua missão te obrigue, mas dizer: olha, ao menos 3 refeições por semana, celular nenhum aqui, na mesa nossa, não é? Olha, a partir de agora, a mesa é o lugar da gente se olhar, respirar o mesmo ar e fazer o mesmo movimento, e a gente virar aqui um só corpo, um só respiro de afeto curador. Não sei se vocês acompanharam dramaticamente aquelas crianças perdidas na selva da Amazônia, lá na Colômbia. 4 crianças, não é? O avião caiu, morreram os adultos e ficaram 4 crianças 40 dias. E o que está impactando o planeta inteiro é que uma meninazinha, uma índiazinha, deu conta de sustentar os 3 irmãozinhos com um modo de preparar comida e de dar a eles tranquilidade diante das ameaças da selva. 40 dias. O seu modo de sentar-se à mesa te capacita para ficar perdido à selva 40 dias. E ainda cuidar dos outros. Isso é antropologia, isso é sociologia, isso é psicologia social, não é? Isso é modo de codificar vinculação. E a mesa deveria ser um modo de criar vinculação, aliança, que capacitasse e qualificasse a gente para os percalços que viessem. Morreram, parece que 4, a mãe, a avó, o piloto, e as crianças tocaram, foram encontradas ontem. Aqui, agora, Jesus dá o segundo nó, para ajudar a gente a sair do fundo do poço. Versículo 13. Olha o que ele fala para os fariseus: os rigorosos e piedosos religiosos, tradicionalistas, moralistas, com um tipo de religião rigorosa, de observância, inclusive nos trajes. O fariseu era tão rigoroso no traje para ir ao templo, que ele passava a semana inteira se preparando para o sábado ir no templo. A entrada da casa do fariseu, um bom fariseu tinha sempre um escravo, uma escrava em casa, para manter um rito de purificação, 6 talhas na entrada, no átrio da entrada da casa. O fariseu chegava à porta, o escravo tirava ali o calçado, lavava ali os pés. Depois do fariseu lavar os pés, ele lavava os braços até o cotovelo aqui, 3 dedos o cotovelo, lavava o rosto
enxugava e depois ele entrava em casa. E a ideia era, eu andei por aí, pode ser que eu tenha pisado ou encostado ou recebido algum pó de alguém que passou num caminho, seja pecador e caiu em mim. Então, para eu não ficar contaminado e contaminar a minha casa e contaminar o meu rito religioso rigoroso de sábado no templo de Jerusalém, 6 talhas, porque no sábado não tinha esse rito, era o dia de ir no templo ou na sinagoga, ele poderia tranquilamente prestar um culto a Deus no templo. Ele chegava no templo, comprava cambiava lá as moedas, pegava a porção do dízimo, da oferta, o cabrito, o carneiro, e oferecia no altar. Aí Jesus diz assim, vamos de novo, versículo 13. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Espera lá, olha, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês ao redor da mesa, onde você trabalha, onde você vive, mas a mesa da sua casa, eu quero que quando você tiver a oportunidade de ter acesso à miséria do outro, que você estenda a sua córdia, as cordas do seu coração até a miséria dele. A palavra misericórdia vem de aproximar as cordas do coração com a miséria do outro. Então, a mesa é o lugar onde você aproxima o seu coração, as fibras do seu coração, para abraçar e acolher o outro que está na miséria do pecado, da fraqueza, das quedas, das fragilidades. Está claro? E não quero sacrifício. Aqui vem uma crise. O que é o sacrifício? É exatamente quando você não é capaz de unir o seu coração à miséria do outro, mas você tem uma prática religiosa direitinho. O que é o sacrifício? É quando você une o seu bolso ao templo, ao altar do templo. Então, mais do que unir o seu bolso com oferta no templo, é preciso unir as cordas do seu coração com a miséria daquele que você descobre miserável, fraco, cheio de todos os rótulos e carimbos que você dá conta de imprimir-lhe. Está claro, igreja? Está claro? Então, agora vem uma consequência dramática, teológica, fundamental. Jesus agindo assim, primeiro, ele infringia as prescrições fundamentais do judaísmo. Ele vai ser acusado de herege e blasfemo e vai ser morto na cruz. Mas ele agindo assim, ele diz para mim e para você o seguinte: quando os ritos religiosos, quando a minha prática religiosa e a sua não é capaz de capacitar e qualificar a mim e a você para sentir compaixão para com aquele que está na miséria, e aqui vem a coisa nova: aquele que está na miséria sentado à mesa da sua casa. Porque às vezes é muito fácil você virar missionário de pregar no cafundó do mundo. Agora você usar de misericórdia para aquela que está sempre sentado com você à mesa da sua casa, aí é desafio. Porque isso tem que se repetir 70 vezes 7, todo dia. Então aqui, minha gente, é uma forma de entender a fé e a religião de uma maneira tão nova, que a gente quase que esconde isso na nossa prática religiosa para deixar tudo do jeito que está. Quais são aqueles que nós rotulamos, discriminamos, excluímos da mesa da Eucaristia na igreja hoje? Quais são aqueles que o seu coração travou e não dá conta de ser relação de ver, enxergar a miséria e oferecer o coração para curar a miséria na mesa da sua casa, da minha casa, hoje?
E termina Jesus dizendo uma coisa que é assustadora. Vamos lá? Olha o que ele fala do dono da casa que o recebe. Última frase. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ele acabou de chamar quem? O dono da casa. Jesus está dizendo publicamente que ele é, sim, pecador. Eu chamei, sim. E sentei à mesa da casa dele, sim. E se você é uma pessoa que se acha justa, você jamais será chamada por Jesus, porque você se basta. Para ser chamado por Jesus, com a missão de segui-lo e ir com Jesus até a mesa da sua casa, e à mesa da sua casa você se tornar instrumento de cura para as feridas, você precisa primeiramente dizer a Ele: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. E Ele dirá: tem importância não, eu entro assim mesmo. Não é a dignidade sua que me faz entrar, é exatamente por causa da sua indignidade que faz com que eu una o meu sagrado coração, a minha córdia, à sua miséria. Eu vim fazer isso. Amém? Amém. Brada uma salva de palmas e um grito para Ele. Brada. Brada. Uhul. Firma. Imagine como é que vão ser as refeições na sua casa essa semana. Meu Deus. Meu Deus. E é isso que você vai pedir para Jesus. Uma unção nova. Para te devolver para a sua casa. E você vai ser missionária, missionário à mesa da sua casa. E a partir de hoje, você não vai ficar apontando o dedo, indicando os erros dos outros, mas você vai oferecer-se para ser médico para curar as feridas na sua casa. Amém? Incline a sua cabeça. Estabeleça uma comunhão profunda com o Senhor. Diga a Ele que você necessita também que Ele te veja, que você quer experimentar a graça de ser visto por Jesus, de ser chamado por Jesus, e que pela primeira vez não é você que vai para a sua casa, é Ele que vai à sua frente e você o segue. Ele vai transformar a sua casa porque vai transformar você e vai ocupar o lugar que você ocupava na sua casa, para fazer daquela casa e da mesa da sua casa um lugar de cura, de comunhão, de amor. Fale com Ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amor e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Canta. Às vezes no meu peito bate um coração de Magoado, frio, sem vida. magoado, frio, sem vida.
Aqui dentro ele me aperta. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu. coração. Põe a mão no seu coração e canta. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre a água do amor, nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. brada igreja. Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito Para transformar. meu coração. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Na cruz, na cruz, o Senhor ofereceu o Senhor ofereceu o seu corpo e sangue o seu corpo e sangue como comida e bebida como comida e bebida na mesa da Eucaristia, na mesa da Eucaristia, pão e vinho de salvação pão e vinho de salvação da nossa comunhão. da nossa comunhão. Nós te pedimos, Nós te pedimos, hoje, hoje, vem em nosso socorro. vem em nosso socorro. O Senhor que conhece nossas feridas O Senhor que conhece as nossas e nossos pecados, nossos pecados. e é o único capaz É o único capaz de nos curar, de nos curar, nos purificar. nos purificar. Renova-me, Senhor. Renova, Cura-me, Senhor. cura, Restaura-me, Senhor. restaura-me, Senhor. E vai à minha frente hoje, E vai na minha para minha casa. na minha Eu casa. te seguirei, Eu te sei. e a mesa da minha casa E a mesa da minha se tornará se tornará o lugar da comunhão, da comunhão, do cuidado, da cura, da cura, da bênção, da bênção, do afeto, do afeto, do amor do Senhor. do amor, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta mesa da Eucaristia, Por essa mesa, Deus, pela mesa do meu trabalho, pela mesa do meu trabalho, das minhas lutas das minhas lutas, e pela mesa pela da mesa minha casa, da minha casa, da minha família. da minha família. Obrigado, Jesus. Reza, faça a sua oração do seu modo. Reze especialmente por aquelas pessoas que você tem dificuldade de aceitar, de conviver à mesa na sua família. Aquelas que o seu coração bloqueou, travou para elas. Reze por elas. Aquelas pessoas também que você sente que não te acolhem bem, que não te respeitam, não te amam, que às vezes te rotulam, ou que você as rotula, mas não experimenta cura. Peça de Jesus a cura para elas também.
Manda teu Espírito para de pé meu coração. Canta Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Estenda a mão aqui para a cruz de Jesus. E agora, com essa mão marcada por esse amor, estenda essa mão e um abraço de cura para quem está do seu lado, desejando a paz de Jesus. Saudai-vos. Termina com a salva de palmas.